Boa tarde, a paz do Senhor. Estamos hoje aqui, dando início a uma nova agenda, nossa primeira live, uma pausa para um café do ano de 2026. Seja bem-vindo. Estamos aqui com o mesmo propósito, que é de levar a palavra de Deus até o seu coração. Olha só que coisa mais linda, agenda linda que eu ganhei. Já começamos, na verdade, esse ano participando de lives de amigos, de companheiros aí. Participamos domingo, participamos na segunda, no domingo foi com a pastora Rose, na segunda foi com a pastora Carla Abreu, hoje foi com a irmã Ceissa e nós estamos firmes aí, mas hoje, dando início às nossas lives, uma pausa para um café. A primeira do ano de 2026, eu tenho certeza que o mesmo Deus que operou maravilhas, milagres, prodígios no ano de 2025, de 2024, de 2023, né? 2022 também vai ser o mesmo Deus que esse ano também fará maravilhas no nosso meio. Seja muito bem-vindo, é muito bom ter você aqui na nossa live, uma pausa para um café. Eu costumo dizer que é uma pausa para ouvir o Senhor falar, ministrar aos nossos corações. Hoje nós temos um convidado muito especial para abrir não somente a semana, não somente o mês, mas esse ano aí, que vai ser o pastor Reinaldo Silva. Ele vai falar para nós onde que ele está morando, mas hoje ele está em Portugal, ele mora lá na Europa, vai estar conosco aqui nos trazendo uma poderosa porção da palavra do Senhor. Enquanto vocês vão chegando, vão compartilhando essa live, quanto mais pessoas queridas vão entrando, eu quero te pedir, gente, para você ir mandando, enviando essa live. Olha quem acabou de chegar, uma querida, uma amada do meu coração, cantora Isadora Santana, lá de Goiás, está conosco. Gente, segue ela aí no YouTube, cantora Isadora Santana, é uma bênção, tem louvores abençoados e Deus usou muito ela para ministrar aos nossos corações. Muito bom ter você aqui, querida. Olha só, eu quero, enquanto isso, te pedir para você ir nesse aviãozinho aqui, olha, conforme eu vou fazer agora, já estou fazendo, você pode fazer o mesmo comigo? Você pode mandar para mais pessoas? Vamos lá, vamos enviando. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra aos nossos corações. É só Deus que pode fazer isso, sabe? Deus pega o de perto, o de longe. Deus traz pessoas que nos conhecem também, mas tem um compromisso com a palavra de Deus. Traz também aqueles que a gente nunca viu pessoalmente para nos trazer a palavra do Senhor. E é incrível, porque Deus fala. Quando a gente fala, Senhor, eis-me aqui, fala comigo, ministra ao nosso coração, Ele fala. Então, mais uma vez, essa live vai ficar gravada. Eu quero te lembrar que você está aqui muito bem acompanhado na nossa live, uma pausa para um café. E eu sei que eu também estou muito bem acompanhada por você aí do outro lado. Darquinha está conosco. A Darquinha, gente, ela fez a live hoje junto comigo, teve a participação junto comigo lá na live da irmã Ceissa. Foi uma bênção, uma mulher de Deus extraordinária que está fazendo a diferença aí no meio político, né, lá no Nordeste, é prefeita de uma cidade, está conosco e Deus já deu testemunho dela que ela tem ido lá para fazer a diferença. Muito bom ter você aqui, Darquinha. Queridos, enquanto então nós vamos compartilhando, vamos mandando essa live, a paz do Senhor, querida. Eu quero falar aqui do meu livro Histórias, Restaurando Mulheres, mas não somente mulheres, porque aqui são mulheres que escreveram, que tiveram a sua participação, mas esse livro aqui é para toda a família, toda a idade, são testemunhos que vão impactar e mudar a sua vida, a sua história, vão fazer diferença aí na sua história. Então eu quero falar desse livro. Hoje eu tenho
poucas unidades dele disponível, né, para estar vendendo, passando para vocês, e também dizer que esse livro vai chegar na Bahia, na cidade de Uauá, da minha querida pastora Ilka, já encomendou o livro, nós vamos estar enviando, e você de perto, de longe, que deseja adquirir um exemplar desse livro, é só falar comigo, amém? Outra coisa também que eu quero falar com vocês, olha só, gente, a paz do Senhor, a todos vocês que foram chegando aqui, muito bem-vindo, vocês estão aqui na casa de vocês, esse espaço aqui é nosso, né? Então, sinta-se à vontade, seja bem-vindo. Eu quero falar agora do TikTok. O Senhor tem falado comigo para largar a fronteira, para ir mesmo para outras plataformas, e assim foi feito. As meninas aí criaram um TikTok para mim. Na verdade já tinha um, então todo mundo que estava no outro, estou pedindo para migrar para esse. Então eu não sei como é que fala lá, mas se inscrevam, se cadastrem, se conectem lá comigo no Missionária Valéria Dias, Miss Valéria Dias. Depois você pode me pedir o link, porque como tem outro lá, mas é o que tem menos pessoas. Por quê? Porque nesse TikTok nós vamos fazer também lives, reflexões, vamos fazer um trabalho diferenciado lá. Eu quero convidar você, sim, eu quero convidar você para ir lá no TikTok. Faltam poucas pessoas, me parece que faltam 15 pessoas para que eu possa fazer as lives lá, porque é só acima de 50. No outro eu tenho mais, mas eu quero fazer nesse, para deixar esse exclusivo. Então, se você puder, ou melhor, eu sei que você pode, né? Você pode ir lá e se inscrever lá, se cadastrar, enfim, adiciona lá o meu perfil e você vai ter conteúdos maravilhosos de reflexões, de palavra, e eu tenho certeza que Deus vai continuar nos abençoando. Uma pausa para um café. Eu quero fazer uma oração por você, daqui a pouquinho o pastor Reinaldo vai estar chegando. Nós já vamos mandar para ele ali o convite. E eu quero te convidar. Coloque na presença do Senhor. O que você está precisando? Sabe, às vezes a gente não está precisando pedir. Oi, Luciana! Oi, Helena! Princesas do Senhor, que bom vocês aqui. Sabe, às vezes a gente não está precisando pedir. Todos vocês que entraram aí, tá, gente? Sejam bem-vindos. Às vezes a gente não está precisando só pedir. Deus tem sido tão bom, tem sido tão misericordioso, maravilhoso. Boa tarde, Andreia. A paz do Senhor. A paz do Senhor, Glauce. E na verdade o que a gente está precisando é agradecer. Sabe? Agradecer muito por todos os livramentos visíveis e aqueles que a gente nem vai ficar sabendo, por toda a providência, por tudo que o Senhor tem feito. Então, chegou o momento de agradecer. A gente pode até pedir, mas vamos começar agradecendo nessa primeira live do ano de 2026. Para você também, querida, para você também. Glaucio está desejando a nós aqui um feliz ano novo e a gente retribui essa felicitação. Então vamos agradecer o Senhor agora. Se você puder, feche os seus olhos. Se você não puder fechar seus olhos, que é um símbolo, sabe, de não distrair, mas aonde você estiver, agradeça ao Senhor. Oi, Simone! Gente, muita gente bacana que já fez live comigo. Entre em contato comigo aqui no direct para a gente marcar uma nova data. Vocês que já passaram por aqui, eu quero ouvi-las novamente, ouvi-los, né? Porque homens também. Então, entre em contato comigo aí no privado para a gente estar agendando. Vai ser uma alegria. Quero convidar você. Vamos orar? E aí depois você continua mandando para mais pessoas, tá? Vamos fazer esse número aí crescer, porque tem muita gente precisando de uma palavra do Senhor e Ele já está aqui para ouvir a nossa oração, para atender a nossa súplica e responder, né? E trazer uma palavra de conforto ao nosso coração.
Amado e bendito Deus, glorificamos e bendizemos ao Senhor por mais esta oportunidade, a nossa primeira live, uma pausa para um café aqui no ano de 2026. Obrigada, Senhor, porque durante todos esses anos passados, o Senhor não soltou a nossa mão. O Senhor foi fiel conosco, mesmo quando às vezes deslizamos e não fomos tão fiéis, o Senhor permaneceu fiel. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos sustentou com a tua poderosa mão, com a tua potente mão. Obrigada, Senhor, porque nos dias ensolarados nós vimos a tua presença, a tua mão, nós nos alegramos. Mas obrigada, Senhor, porque até nos dias cinzentos, nublados, nós também pudemos experimentar o conforto, o consolo do Senhor. Obrigada, Senhor, porque quando estávamos confiantes no Senhor, estávamos alegres, o Senhor esteve conosco. Obrigada, Senhor, porque até mesmo naqueles dias onde estávamos tristes, talvez sem esperança, talvez sem perspectiva, talvez sem ânimo, sem força, o Senhor esteve conosco. Ou seja, Senhor, obrigada porque em todo tempo a tua poderosa mão esteve conosco, a tua presença foi real no nosso meio. Obrigada, Senhor, por todos os livramentos que ficamos sabendo, que vimos, que sentimos. Obrigada, Senhor, por tantos livramentos que nem chegamos a saber, mas o Senhor estava ali nos livrando e protegendo não somente a nós, mas a nossa casa. Obrigada, Senhor, por tantas conexões, por tantas amizades que fizemos ao longo do tempo, por quantas pessoas que nunca vimos com os nossos olhos mesmo, nunca pudemos abraçar, nunca pudemos estar perto, mas estiveram presentes, nós estivemos presentes com eles, assim pela rede social. Obrigada, Senhor, por cada vida que o Senhor enviou para estar conosco, somando nesse propósito. Obrigada, Senhor, por ter nos chamado, nos escolhido, nos nomeado para fazermos parte do teu exército. Obrigada, Senhor, por todos os desafios que enfrentamos, porque são nos desafios, como a pastora Daí costuma dizer, são nas mais altas tempestades que o Senhor nos forma verdadeiros marinheiros. Obrigada, Senhor, porque mesmo quando talvez o Senhor estivesse até descansando, dormindo no nosso barco, nós pudemos sentir a tua provisão, porque o Senhor estava no barco. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nunca nos deixou só. Obrigada, Senhor, por cada momento vivido. E agora, Pai, eu sei que faltam muitas coisas para a gente agradecer. Eu quero agradecer pela minha família, pela família de cada um que aqui está. Eu quero agradecer, Senhor, por cada provisão. Mas, ó Pai, eu também quero neste momento te pedir. Eu quero entregar ao Senhor cada vida que aqui está, agora, ao vivo, e cada vida que vai assistir depois. Eu não sei em que lar, em que vida que vai ser tocada, alcançada pelo Senhor, mas eu sei, meu Pai, que a tua palavra não volta vazia. Eu sei também que é como uma espada de dois gumes. O Senhor nos usa e o Senhor usa pessoas também para falar conosco. Obrigada, Senhor. Meu Pai, nós queremos te pedir que hoje não seja diferente, que a mesma unção que esteve conosco durante todos esses períodos, esses anos passados, que o Senhor possa estar conosco também, dando livramento, trazendo cura, restauração, transformação. Nós te pedimos, ó Deus, que possamos também, em 2026, colher ainda mais testemunhos para a glória do Senhor, que o seu nome seja glorificado aqui, através desses projetos que o Senhor tem me usado para fazer, através dos convidados que o Senhor tem trazido para falar e ministrar, que o teu nome possa ser glorificado e que possamos vir acolher testemunhos para a glória do Senhor. Pai, cumpra o desejo do nosso coração segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade. Sabemos, ó Deus, que o Senhor tudo pode. Nós não vamos dizer, se o Senhor puder fazer, o Senhor faz. Não, porque nós sabemos que o Senhor detém todo o poder no céu e na terra. Mas a minha oração é, Senhor,
se o Senhor quiser realizar as minhas vontades, porque poder eu sei que o Senhor pode, mas se eu achar graça diante de Ti, que o Senhor possa realizar os desejos do meu coração, os desejos do coração de cada vida que aqui está. Que o Senhor também possa nos mimar, não somente, Senhor, trazer à existência as nossas necessidades, mas também as nossas vontades, se for essa a tua vontade. E nós oramos assim, agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amém. Você sabe quando que é você sentir a presença do Senhor bem pertinho? Você sabe quando que é você pedir ao Senhor para falar com você e Ele já começar a aquecer o seu coração e ministrar através de você mesmo, através de uma oração, através da presença do Espírito Santo? É isso que eu estou sentindo, é assim que eu me sinto. Feliz e agradecida ao Senhor por estar aqui. Não é apenas mais uma live, queridos. Não é apenas mais um culto, meus amados. Mas é a live, é o culto, é o encontro do Senhor com as nossas vidas. Se você já entrou aqui pedindo uma confirmação do Senhor, se você já entrou aqui pedindo ao Senhor para falar com você, se você já entrou aqui sedento da presença do Senhor, saiba que Ele não nos deixou só. Ele marcou esse encontro comigo, com o pastor Reinaldo e com você que está do outro lado. Porque Deus tem algo poderoso a ministrar aos nossos corações. Pastor Reinaldo já está aí. Eu quero pedir a ele, já que me mande um convite para participar, que nós não vamos perder tempo. O Senhor vai ministrar e falar aos nossos corações, continuar na verdade. Eu só quero deixar aqui um versículo. Oi, Dani, a paz do Senhor, boa tarde. Queridos, Deus tem o extraordinário para você hoje. Eu creio nisso, eu creio nisso. Deus tem o extraordinário para você. Olha aí, tá aí o nosso YouTube. Já tem palavra do pastor Reinaldo no nosso YouTube. Vai essa daqui também, depois vai. Eu queria te pedir para você também se inscrever no nosso canal no YouTube. Agora nós temos Instagram, TikTok e YouTube. Para que isso, irmã Valéria? Para que mais pessoas alcancem a palavra do Senhor. Então, eu já vou aqui. E aqui está, já o pastor Reinaldo já vai estar entrando para a glória de Deus. E eu só quero você. Em 1 Coríntios, pastor Reinaldo, que alegria, já falo com o Senhor. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, eu sei que você conhece esse versículo aqui de cor. A paz do Senhor, Miriam, todos vocês que entraram aí, sejam bem-vindos. Mas eu quero que você tome posse dessa palavra. 2, no versículo 9, diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e nem subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para com os que o temem. Deus continue abençoando a sua vida. Fique antenado. Se você puder, compartilhe essa live. Escreva aqui nos comentários o nome de alguém que você queira que assista. E outra coisa, a nossa live é participativa. Então, vocês mesmos vão cumprimentando, vão dando a paz do Senhor para quem vai chegando. E eu já quero aqui apresentar para quem não conhece esse homem de Deus, esse varão aí de Deus, um pastor que não tem medido esforços para fazer a obra do Senhor. Ele não busca somente para si, para suas redes, para a sua palavra, para o seu curso. Eu vou pedir a ele que fique à vontade para falar sobre o curso, né, que ele tem de teologia, enfim, o trabalho que ele tem feito, mas ele tem trazido sempre. Eu acho muito bacana essa frase, uma palavra na veia ali, gente, aquela que injeta, não é comprimido, que até desfazer a cápsula, não, é na veia, para poder ministrar os nossos corações. Quero aqui agradecer a missionária Josiara, que também compartilhou o nosso convite. Muito obrigada, amada, eu não conheço ainda, mas Deus te conhece e te retribua em dobro. Eu quero aqui apresentar para vocês o pastor Reinaldo. Hoje ele está em Portugal, mas ele vai falar para a gente onde que ele está morando.
é um homem de Deus. Queridos, quando eu abro a live para um convidado, eu abro a porta da minha casa. Então, a gente não recebe qualquer um na sua casa. A gente recebe quem realmente você pode falar é uma pessoa de Deus. A responsabilidade é muito grande. E o pastor Reinaldo, apesar de todos, apesar não, além de todos os compromissos que ele tem, além de tudo que ele já tem colhido, que foi plantado em lágrimas, hoje ele tem colhido, o Senhor tem abençoado, tem levado, tem feito ele ser conhecido, ele tem um coração muito de servo. Eu acho isso incrível no senhor, pastor Reinaldo. A gente nunca se falou, eu falei com meu marido hoje, eu falei, Adair, a gente não conhece o pastor Reinaldo, a gente nunca conversou com ele pessoalmente. E a forma respeitosa com que ele nos trata, a forma respeitosa como ele trata o nosso ministério, o carinho que ele tem conosco, às vezes mais do que quem está próximo, isso é coisa de Deus, pastor Reinaldo. Eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua casa. Eu fiquei muito feliz quando a Josi um dia falou tão bem, a Josi e o Dalmo falaram tão bem do senhor e da sua esposa, da sua família. A gente vê que é um homem sincero, um homem de Deus. Então, eu estou muito feliz em receber o senhor aqui, me sentindo muito grata a Deus pela sua vida, e eu quero fazer essa menção. Eu me sinto honrada de ter o senhor aqui. Talvez eu nem mereça, mas o senhor é bom comigo. Seja bem-vindo na sua casa. Glória a Deus, Pai do Senhor, missionária Valéria, pastor Adair, essa família sacerdotal. É com alegria que eu venho aqui atender o seu convite, com o coração cheio de gratidão de ouvir as suas palavras. Obrigado. Eu estou atualmente pastoreando na Áustria, na cidade de Linz, fica perto da capital, perto de Viena, mas fico também aqui em Lisboa, então a minha vida tem se dividido entre Áustria e Lisboa, fazendo a obra de Deus nesse tempo. Eu sou natural do Rio de Janeiro, vivi muito tempo em Minas Gerais, grande parte desse tempo em Juiz de Fora. Nos conhecemos aí, ainda que só de vista, de falar, como a senhora disse, nunca tivemos o privilégio de nos assentar e conversar pessoalmente. Geralmente, quando eu vou ao Brasil agora, é sempre muito corrido, mas acompanho o seu trabalho aqui, e eu quero deixar registrado isso. Eu acompanho o seu trabalho desde o começo, desde que, quando a senhora ainda estava iniciando nas redes sociais, e a quem acredite que é um trabalho fácil, eu estou aqui para dizer que não é. O trabalho nas redes sociais é um trabalho muito difícil, que exige muita perseverança, porque as coisas não acontecem de forma natural. Então, precisa ter uma resiliência muito grande para estar aqui, não buscando fama ou conhecimento pessoal, mas para fazer o nome do Senhor ser conhecido. O que me motiva a estar aqui é o seu compromisso em anunciar o Evangelho, em pregar a palavra de Deus e abençoar as pessoas que se conectam aqui no seu canal, que são abençoados pelas palavras que são ministradas aqui. Então, é com o coração cheio de gratidão, honrado que eu venho aqui atender o seu convite, e cumprimentando a senhora, eu cumprimento todos os seus seguidores, também o seu esposo, toda a sua família. E vamos à palavra de Deus. Eu tenho alguns trabalhos, eu tenho um curso livre de mentoria e capacitação bíblica. Nós trabalhamos com módulos, a Escola de Profetas. No meu perfil tem aí o link do canal, vocês podem acessar lá. Também tem o link do meu canal no YouTube. Nós estamos aí trabalhando para a expansão dessa escola. Temos o único propósito de ensinar a palavra de Deus. A Bíblia diz que o povo de Deus ele é destruído porque falta conhecimento. Nós vivemos um tempo de muitas informações, mas de pouco conteúdo. As pessoas têm acesso a muita informação, mas às vezes têm pouco conteúdo, não sabem o que fazer com tanta informação que tem. Então, o nosso trabalho busca um método prático, simples, ao acesso de todos. Teologia não é complicado. Existem pessoas que, infelizmente, complicam aquilo que não é complicado, aquilo que não é para ser complicado. Teologia é para nos facilitar, para abrir o nosso entendimento, a nossa mente. Então, nós trabalhamos com módulos acessíveis para que todos consigam
se apresentar diante de Deus como um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Então você que ainda não conhece nosso trabalho, não nos segue, segue aí, dê uma olhadinha no nosso trabalho, eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Nós temos um canal também no WhatsApp, que todas as semanas nós colocamos lá meditações, para que as pessoas sejam edificadas. Nos acompanhem também nas redes sociais. Continue orando por nós, para que o Senhor possa continuar cumprindo aquilo que é o propósito dele. Mas sem mais delongas, eu não vim aqui para fazer comercial, eu vim aqui para falar a palavra de Deus. Então, Marcos capítulo 2 é o texto que quero compartilhar com vocês. Um texto, uma fala muito simples, mas foi a meditação que o Senhor trouxe ao meu coração quando eu me preparava para estar com vocês. Marcos capítulo 2, nós vamos ler partindo do versículo 1 e vamos ler até o versículo 12. Diz a Bíblia assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, em outra tradução diz 4 homens, trazendo-lhe um paralítico carregado numa maca. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através da abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Pelo que Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoado te são os teus pecados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que este homem fala assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados senão somente Deus. Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e disse: por que vocês estão remoendo estas coisas em seus corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levanta-se, pegue a sua maca e anda? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, tome a sua maca e vá para a sua casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Eles ficaram atônitos e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. A pacata Cafarnaum, ela vai ser sacudida com uma notícia impactante. Jesus está em casa. Essa primeira frase, ela mexe comigo. Jesus está em casa. Essa notícia se espalhou na pacata Cafarnaum. Acredita-se que nos dias de Jesus, Cafarnaum era uma aldeia de menos de 1.000 habitantes. E quem já morou em cidade pequena sabe que como as notícias correm numa cidade pequena. E essa pacata Cafarnaum, nesse dia, ela está sendo sacudida com essa notícia: Jesus está em casa. A notícia não é sobre a estética da casa. A notícia não é sobre uma reforma que está acontecendo na casa. A notícia não é sobre uma obra que está acontecendo na casa. A notícia não é sobre móveis novos que estão chegando na casa. A notícia não é sobre moradores novos que estão ocupando essa casa. A notícia é: Jesus está na casa. Essa frase me impulsiona a já começar a pregar para alguém aqui e dizer que de todos os desejos, de todos os pedidos que você tem a fazer a Deus, e a gente está vindo de uma virada de ano, e a virada de ano é sempre um momento onde nós fazemos inúmeros pedidos a Deus, e por mais que você tenha feito pedidos a Deus com relação a seus desejos pessoais, a sua vida, a sua casa, a notícia para esse ano de 2026, para a sua casa,
Não é sobre obras, sobre reforma, sobre móveis novos, sobre carro novo, mas sobre a presença de Jesus. Jesus está na casa. Essa é a melhor notícia que se pode ter. Porque tem casas sendo reformadas, tem casas passando por obras, tem casas recebendo móveis novos, tem casa recebendo carro novo, tem casa recebendo moradores novos, mas não tem Jesus na casa. Isso não sustenta. O que sustenta uma casa é Jesus. Jesus está na casa. Marcos capítulo 2 já inicia com essa notícia. Soube-se que Jesus estava em casa. Falaram que Jesus estava em casa. Meu irmão, que essa seja a notícia da tua casa. Que essa seja a notícia que saia da tua casa. Que as pessoas digam, Jesus está na casa da irmã Valéria. Jesus está na casa do pastor Adair. Jesus está na casa do Reinaldo. Que essa seja a notícia que ecoe dos nossos lares. Jesus está em casa. A presença de Jesus nessa casa vai fazer com que pessoas sejam atraídas para lá, porque vai acontecer um culto ali. E Jesus está pregando nesse culto. Só que Marcos ele é enfático no seu relato, no seu registro. Ele tira por um momento os olhos do local do culto e vai dar luz para algo que está acontecendo nos arredores da casa, porque nas ruas de Cafarnaum se aproximam homens que estão levando um paralítico para esse lugar de culto. E eu gosto disso aqui, porque o paralítico está sendo conduzido para o lugar do culto. Aprenda uma coisa. Os ambientes que nós frequentamos e as pessoas que têm acesso a nós vão determinar onde nós iremos chegar. O nosso destino é determinado pelo ambiente que frequentamos e as pessoas que têm acesso a nós. Esse paralítico ele é acessado por pessoas que vai conduzir ou que vão conduzi-lo para o lugar aonde Jesus está. É o lugar do milagre. Chegar no lugar do milagre passa pelas pessoas que têm acesso a nós e pelos ambientes que nós acessamos. Quem acessa qualquer ambiente, quem dá acesso a qualquer pessoa, nunca chegará ao lugar do milagre. Eu preciso ser seletivo aos ambientes que eu acesso e às pessoas que têm acesso a mim para que eu chegue no lugar do milagre. Ele vai chegar no lugar do milagre porque ele tem pessoas que acessam a sua vida, que estão indo para o lugar do milagre. Porque quem tem expectativa de viver milagre, anda com gente que já viveu milagre ou que está com expectativa de também viver milagre. Até porque se você se envolve com pessoas que não conhecem a linguagem do caminho que você está caminhando, você não vai conseguir chegar no seu destino. Eu não posso me associar com pessoas que não entendam a linguagem da chamada, do propósito que eu recebi. Por isso que quando eu não costumo misturar texto, mas por isso que quando José conta os sonhos, os irmãos não conseguem compreender, porque os irmãos não têm experiência com isso. Mas Jacó guardava a palavra no coração. Jacó costumava deitar em travesseiro de pedra, ver escada descendo do céu, ver anjo subindo, anjo descendo. Ele conhecia a linguagem dos sonhos. Quando ele escuta José contar o sonho, ele identifica aquela linguagem porque ele era daquele ambiente. Então, se associar a pessoas que não entendem a linguagem faz com que a nossa caminhada seja complicada. Esse homem está se associando a pessoas que conhecem a rota do milagre. Eu quero profetizar sobre a vida de alguém. Deus vai te aproximar de pessoas que conhecem a rota do milagre. Deus vai te afastar de pessoas que te impedem a seguir com firmeza para o lugar do teu destino e vai te aproximar de pessoas que conhecem a rota do milagre. Ô, glória! Esses homens conhecem a rota do milagre e vão conduzir esse paralítico até lá. Só que quando eles chegam na porta, pastora Valéria, eles não podem entrar. Por causa da multidão. A multidão está impedindo a passagem desses homens. Só que da mesma hora que eu leio que os homens não podem entrar por causa da multidão, eu penso, são 4 homens. Não são 4 meninos, são 4 homens. Que têm força suficiente para empurrar alguém e passar. Porque homem, quando quer passar, passa. Eles têm força suficiente para empurrar alguém e passar. Só que
Eles têm Jesus como alvo. E quem tem Jesus como alvo não força a passagem. Eu vou dizer de novo isso. Quem tem Jesus como alvo não força a passagem. Gente, em tempos de avaliação de resultados, é muito bom lembrar que o céu aprova procedimentos. Não é sobre chegar, é como chegou. Porque chegar tem gente chegando toda hora. O céu não está preocupado em quem está chegando, mas como está chegando. Porque tem gente que para chegar força, empurra 5, mente para 8, mata 20, calunia todo mundo, rebelião, divide trabalho, está chegando, mas como está chegando? A preocupação do céu não é se eu vou chegar, é como eu vou chegar. Eu vou repetir isso aqui para que haja temor de Deus. O céu não avalia resultados. O céu aprova procedimentos. Quem tem Jesus como alvo não força a passagem. Aí eles vão dar uma volta maior. Eles vão subir no telhado. Vão abrir um buraco para descer o paralítico ali. Eles vão fazer um caminho alternativo, vão subir no telhado, vão abrir um buraco para descer ali. Escute o que eu vou dizer. Não se vive milagres em rotas convencionais. Milagres são vividos em rotas improváveis. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque o óbvio qualquer um faz. Deus está procurando alguém com coragem de ser o diferente. O óbvio todo mundo faz. Gente, o óbvio todo mundo faz. As pessoas vivem atrás de fórmula mágica. As pessoas vivem atrás de receita mágica para chegar. O óbvio todo mundo está fazendo. O céu está procurando alguém que seja diferente. Alguém que fuja das rotas convencionais e caminhe e trafegue por rotas improváveis para viver o sobrenatural. Eu vou dizer isso novamente. Ninguém vive o sobrenatural em rota convencional. Pastor, por que para mim as coisas são tão mais difíceis do que para todo mundo? Porque você foi escolhido para viver o sobrenatural. E ninguém vive sobrenatural em rota convencional. Dá certo para todo mundo, para mim é complicado. Por quê? Porque você foi chamado para viver sobrenatural. Não espere viver sobrenatural em rota convencional. Sobrenatural só vive em rotas improváveis. Você precisa entender que você foi chamado para fazer o que ninguém faz, para chorar o que ninguém chora, para sofrer o que ninguém sofre, mas para viver o que ninguém vive. Tem alguém comigo nesse negócio ou eu estou sozinho? Eles sobem o telhado. Abre um buraco. Desce a maca. E o paralítico agora está pertinho de Jesus, pastora Varela. Eu não sei se você está entendendo isso aqui, mas eu estou vendo gente na ponta do pé, lá na porta. Eu estou vendo gente na janela tentando ver Jesus. E esse paralítico está descendo perto de Jesus. Ele está acessando o lugar que ninguém acessou. Ele está pertinho de Jesus. É que quem está na porta não sofreu o que sofreu os homens subindo escada para descer maca. Você precisa entender que para chegar perto de Jesus tem um preço a se pagar. Ninguém anda perto dele sem pagar um preço. Qual é o livro que lê? Qual é a Bíblia que lê? O que faz? Existe um preço para chegar perto. Não existe uma fórmula mágica. Existe um preço. Quer chegar perto?
anda caminhos que ninguém anda, sobe escada que ninguém sobe. E vale aqui uma aplicação. Eles não subiram de elevador. Eles subiram de escada. Quem sobe de escada respeita degraus. Ninguém chega perto de Jesus sem respeitar degraus. Ele vai descer o homem. E vai colocar pertinho de Jesus. Aí Jesus vai olhar para eles e vai ver a fé deles. Eu gosto disso aqui. O texto é enfático. E Jesus vendo a fé deles. Jesus não opera milagres para autoafirmação. Jesus opera milagres para honrar fé. Jesus vai operar o milagre não para mostrar para a multidão que ele é poderoso para fazer. Mas ele vai operar o milagre para honrar a fé dos homens que foram caminhando até lá. Eu posso ser profeta de Deus para a sua vida? Ele vai honrar a tua fé. Ele viu a tua caminhada pelas ruas de Cafarnaum. Ele viu o teu esforço subindo escada, abrindo buraco no telhado. Ele viu a tua renúncia, a tua dificuldade. Ele viu e ele vai honrar a tua... Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Ele vai honrar a tua fé. E Jesus, vendo a fé deles. É sobre um Deus que vê. É sobre um Deus que vê. Agar chamaria ele de Laai Roi, o Deus que vê. É o Deus que vê. O Deus que vê antes de nós mesmos. Porque um dia Zaqueu subiu para ver. Mas foi visto. Zaqueu sobe na figueira para ver, Jesus chega e vê Zaqueu antes que ele visse. O mesmo Jesus que vê Zaqueu em cima da figueira, vê Natanael embaixo da figueira, ele vê. É o Deus que vê. Vê o quê? Vê a fé. Vê o procedimento. Vê o sacrifício. Vê as renúncias. Vê as lágrimas, vê o choro, vê a oração. E por conta disso, ele faz. Ele vê e ele faz. Porque há quem queira só ver, mas não pode fazer nada. Ele vê e faz. E Jesus, vendo a fé deles, olhou para o paralítico e disse: perdoado te são os teus pecados. Isso aqui é lindo. Que o problema do paralítico são as pernas. Ou a coluna, talvez, se ele fosse paraplégico. Ou tetraplégico. Mas Jesus diz para ele: perdoado te são os teus pecados. Porque a obra de Deus nunca é de fora para dentro. Sempre é de dentro para fora. Antes de curar o corpo, ele sara a alma. Antes de curar a paralisia do corpo, ele cura a paralisia do espírito. Jesus não trata consequências, ele trata causas. Porque não adianta nada secar a água da goteira se o telhado ainda continua furado. Jesus não trata consequências, ele trata causas. Então, antes de cuidar do corpo, ele cuida da alma. Até porque as situações que acontecem no corpo, que não são problemas do corpo, são reflexos da alma. Tem gente sentindo dores que não tem nada a ver com questão física. É questão psicológica, emocional. Há dores que sentimos que não tem nada a ver com o físico, é espiritual. É psicológico, é emocional. Tem gente tratando questão física com remédio que, quando na verdade precisa de apenas uma palavra de Jesus. Perdoado te são os teus pecados. Eu vim pregar um Jesus que cura o corpo, mas que também cura a alma. Eu vim pregar um Jesus aqui que restaura o físico, mas também renova o espírito. Receba a graça e poder de Deus na tua alma, meu irmão. Receba a graça e poder de Deus no teu espírito, minha irmã. Receba a graça e poder de Deus que transcende o físico e atinge
a sua alma, o seu interior perdoado, que são os teus pecados. Aí tem os críticos. Quem nunca sofreu com os críticos? Quem nunca sofreu com gente amarga, com gente tóxica, que não consegue celebrar a vitória de ninguém, o milagre de ninguém? Eles estão lá. Os críticos estão lá. Eles não conseguem se alegrar com a vitória do paralítico. Eles querem criticar Jesus. Está evidenciado. A obra de Jesus está evidenciada diante deles. Mas ainda assim eles querem criticar. Isso aqui é o que a gente precisa entender, que se a gente esperar as críticas pararem para a gente fazer alguma coisa, a gente não vai fazer nunca. O segredo ainda é fazer mesmo sendo criticado. O segredo ainda é fazer mesmo sendo caluniado. O segredo ainda é fazer mesmo que alguém esteja trabalhando contra. Vai fazendo. Porque a obra de Deus a gente não faz pelas reflexões que acontecem aqui na Terra. A gente faz porque recebeu determinação e orientação para fazer. Até porque se depender do público, essa pausa para o café já tinha terminado. Se depender de alguém que dá uma palavra de ânimo, a gente não vai. A gente vai porque... Por que Jesus vai? Porque ele leu lá na sinagoga: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque ele me ungiu para fazer, para pregar. Ele me ungiu para pregar, para fazer. É mais forte do que eu. É uma força que me impulsiona a ir, mesmo quando eu não quero ir. É uma força que me impulsiona a fazer, mesmo quando eu não quero fazer. Me impulsiona a pregar, mesmo quando eu não quero pregar. Por isso que Jeremias disse: eu não quero pregar mais. Aí de repente ele fala: eu não consigo, porque arde nos meus ossos. Ele é mandar abaixo tudo e me cana na bagaça. Jesus vai olhar para eles e vai dizer assim: o que é mais fácil dizer para ele? Perdoados são os teus pecados? Ou filho, levanta-te, tome a tua cama, a tua maca, o teu leito e vai embora. Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, ele se vira para o paralítico e diz: tome a tua cama e vai para a tua casa. Esse homem entrou carregado, mas vai sair carregando. Ele entrou preso na maca, mas ele vai sair dominando a maca. Até ali a maca dominava ele. Mas a partir daquele momento, ele domina a maca. Eu quero ser boca de Deus para alguém nessa noite, nessa tarde aí, nessa noite aqui. Tudo que te prendeu em 2025 será dominado por você em 2026. O que te segurou em 2025 está ao controle da tua mão em 2026. É a voz de Deus gritando, bradando para alguém nesse dia de hoje: levanta-te, pega aquilo que te prende e vai para a tua casa. Aí o texto diz que o homem levanta, enrola a maca, coloca debaixo do braço e sai. Sabe o que eu acho lindo, pastora Valéria? Que na hora de entrar, ninguém deu passagem para ele. Mas agora ele tem um tapete vermelho para passar. Eu quero ser profeta. Eu vim nessa live ser boca de Deus para alguém.
As portas que estiveram fechadas para você em 2025 se abrirão em 2026. Não vim aqui brincar de culto, eu vim aqui ser boca de Deus para alguém. As portas que estiveram fechadas para você em 2025 se abrirão em 2026. Tem um caminho aberto para você nesse ano, em nome de Jesus. Eu estou sendo boca de Deus para alguém. Tem porta aberta para você nesse ano. Porta que já esteve fechada. Ele vai sair. Ele vai passar por onde ninguém deixou ele passar na entrada. Porque um paralítico, às vezes, tem dificuldade para passar em certos lugares. Mas alguém que viveu um milagre de Deus, ele tem um outro olhar das pessoas. E é por isso que é complicado nós desdenharmos pessoas que, por algum momento, estão passando por situações complicadas. Porque você não sabe qual é o próximo paralítico que ele vai colocar para andar. Você não sabe qual é o próximo pastor de ovelhas que ele vai colocar sentado no trono. Você não sabe qual é o próximo menino da casa de Jacó que ele vai colocar no trono do Egito como governador do Egito. Você não sabe qual é o menino da manjedoura que é o salvador do mundo. Não, você não sabe. Na entrada era só um paralítico. Mas na saída era o portador de um milagre. Eu estou sendo boca de Deus para alguém, estou dizendo, as coisas vão mudar. O olhar das pessoas ao teu respeito vai mudar. A tua referência irá mudar. Porque até aquele dia, quando se referia a ele, dizia, é o paralítico. Agora as coisas vão mudar. É o que foi curado por Jesus. Eu moro perto da casa do paralítico. Alguém dizia. Agora não, agora as coisas vão mudar. Eu moro perto do homem que foi curado por Jesus. Eu estou sendo boca de Deus para alguém. As referências irão mudar. Aguenta firme, siga confiante, seja resiliente. Chore o que tiver que chorar, sofra o que tiver que sofrer, porque está perto do momento em que as referências irão mudar. Ele sai à vista de todos. Aí é lindo que quando ele sai, a multidão começa a glorificar a Deus. Isso aqui é um indicativo importante. O que Deus faz por mim, em mim e através de mim, sempre deve ser para a glória dele, nunca para mim. O que ele faz em mim, por mim, através de mim, apesar de mim, é para que ele seja glorificado. O povo glorifica, o milagre acontece no corpo do paralítico, mas a glória é de Deus. Nós pregamos, mas a glória é de Deus. Há quem cante bem, mas precisa entender que a glória é de Deus. Nós profetizamos, mas a glória é de Deus. Sempre é de Deus. Nós somos instrumentos para a glória dele. O cara sai e está o povo glorificando. Eu encerro aqui com essa última frase, que é profética demais. Eles glorificam a Deus dizendo assim, ó, nunca tal vimos. Nunca tal vimos. O que eu entendo com essa expressão nunca tal vimos? Isso aqui é muito mais do que algo novo, pastora Valéria. É algo inédito. Porque algo que é novo não necessariamente é inédito. A senhora pode comprar um Corolla 2026, isso pode ser até profético,
um Corolla 2026, prata, e sair da concessionária com o seu carro 0 km e no primeiro semáforo encontrar com uma outra pessoa com um Corolla da cor do seu, com os mesmos acessórios, do mesmo jeito, porque foi feito em série. Os dois são novos, mas não são inéditos. Inédito é o que nunca aconteceu. É o que nunca foi feito. É o que nunca ninguém viu. É o que Paulo disse, é o que os olhos não viram, o que o coração não sentiu, o que nunca subiu no entendimento. É isso que Deus tem. É o inédito. O que os homens estão dizendo é, nunca tal vimos. Isso é inédito. Prepare-se para viver coisas inéditas. Deus faz coisas novas, mas por vezes ele decide fazer coisas inéditas. Eu profetizo sobre a sua vida, minha amada pastora, que o seu ministério, a sua casa viverão coisas inéditas, jamais vistas. Nunca vi, mas estou vivendo. Nunca ouvi ninguém dizer, mas estou vivendo. É o Deus que faz coisas inéditas. Eu encerro a minha participação aqui, profetizando para quem quiser receber. 2026 é ano de coisas inéditas. Viveremos o inédito de Deus nesse ano. Nós temos como tema aqui, eu tenho profetizado sobre o povo que sou pastor. 2026 é o ano do cuidado de Deus. Nesse ano do cuidado de Deus, nós viveremos coisas inéditas. É alguém glorificando a Deus dizendo, nunca tal vimos. É alguém colocando a mão na boca, segurando o queixo para não cair. Nunca tal vimos. Isso é coisa de Deus. Não tem como explicar de outra forma. Isso é coisa de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Que Deus abençoe a sua vida, minha irmã. Que essa palavra seja remédio para alguém. Que essa palavra encontre espaço no coração, na alma, na mente de alguém. E que aquilo que o meu pobre vocabulário não conseguiu comunicar, expressar, que o Espírito Santo, no seu coração, testifique esta palavra como sendo uma palavra profética, como sendo uma palavra direcionada. Viveremos coisas inéditas, em rotas improváveis, porque fomos chamados para viver o sobrenatural de Deus. Minha amiga pastora Valéria, muito obrigado pelo convite. Eu lhe desejo um 2026 extraordinário, de muita paz, de muita saúde, de muita prosperidade, de um crescimento ministerial, pessoal, espiritual, de forma assustadora para a glória de Deus. Que o Senhor lhe guarde, lhe abençoe, seu esposo que está aí, pastor Adair. Deus abençoe sua vida, meu pastor. E querendo Deus, numa próxima ida minha ao Brasil, será um prazer. Fazemos essa pausa para um café pessoalmente. Deus abençoe minha pastora. Um abraço, meu povo que está conosco. Eu estou aqui sem o retorno dos comentários, mas o pessoal que passou por aí. Deus abençoe a todos. Um beijo no coração. Quando estiverem orando, não esqueça de orar por mim. Eu preciso de Deus. Sou carente das orações da igreja. Muito obrigado, pastora. Deus abençoe. Ô, meu pastor, eu que agradeço. Sou eternamente grata. Sempre quando o senhor vem, é isso que eu falei. E essa palavra não veio do coração do senhor, esse palavra na veia. Isso não foi criatividade do senhor, isso foi inspiração do senhor, porque é isso que a gente sente quando a gente escuta o senhor. É palavra na veia, é remédio que cura, que sara rápido, é resposta, é o medicamento que traz resposta imediata para aqueles nossos anseios. Eu louvo a Deus, eu glorifico ao Senhor. Eu não tinha dúvidas de que seria bom, mas eu confesso que Deus sempre nos surpreende. Num texto simples, conhecido, mas a palavra do Senhor, ela sempre vem de uma forma diferente, né, daquilo que a gente realmente precisa. Palavra aplicada, pastora Daí. É isso, e eu glorifico a Deus. Eu tenho certeza que todo mundo que estava aqui, essa palavra se encaixou
naquela necessidade, naquele anseio de cada vida. Eu quero sim, pastor Reinaldo, que quando o senhor vier ao Brasil, o senhor já venha com um dia marcado para o senhor vir aqui com sua família, estar aqui comigo, com a pastora Daí, sentados aqui à nossa mesa, onde Deus também tem trazido mulheres para serem curadas, para ter um momento de comunhão com o Senhor, e vai ser uma alegria ter o senhor também, um pastor, assentado aqui na nossa mesa, e quem sabe fazer uma pausa para um café diferente, ao vivo aqui na nossa mesa. Então, reserve, por gentileza, reserve aí uma data quando o senhor vier, nos avise antes para a gente ajustar a agenda de estarmos com o Senhor. É uma alegria, um prazer. Pastor, eu acho que o senhor tem sim. Eu acho, porque depois a gente vai aprendendo a ter uma certa dimensão. A gente não tem a total dimensão de como que Deus nos usa, de como que Deus, através da nossa vida. Eu sei que o senhor pode até imaginar, não, Deus me deu a palavra, eu tenho consciência de que ela não volta vazia, e Deus me falou que tem alguém ouvindo. Mas, olha, eu acho que a real dimensão, acho que Deus nem permite o senhor ter, mas foi de uma profundidade muito grande. Eu quero louvar a Deus pela sua vida. E, sabe, eu sei que o Senhor tem se doado muito, porque o Senhor se doa de dia, às vezes de madrugada, por causa do fuso horário. Então, às vezes, na hora que o Senhor era para estar descansando, tem alguém do Brasil ou de outro lugar do mundo que está lá, né, no seu dia, às vezes o Senhor de madrugada, e o Senhor tem aberto esse espaço. O Senhor tem sido uma pessoa muito acessível. Isso é dom de Deus, isso é coisa de Deus. Então, pela sua entrega, eu peço ao Senhor, porque eu sei que Ele não fica devendo nada para ninguém. Tem coisas, pastor, e eu conheço alguns empresários que têm muito dinheiro, mas nem se eu pedir um patrocínio para eles em favor do senhor, vai suprir a necessidade do senhor. Porque muitas das vezes a gente não precisa de coisas que o dinheiro compra, sabe? Às vezes a gente precisa de coisas que é só Deus que pode dar. Embora Ele esteja o dono do ouro e da prata, mas Ele também é dono, Ele detém o poder de coisas que não são achadas em prateleiras, né? Não é uma viagem para o Caribe, num navio, que às vezes vai preencher aquele desejo da sua alma. Mas o nosso Deus, Ele é capaz de suprir. Eu não te conheço pessoalmente, eu tenho boas referências do Senhor, como eu já disse, mas também tem coisas que nem quem é bem próximo da gente sabe. Tem desejos que a gente carrega na alma que a gente não conta nem para o melhor amigo humano, a gente conta para Jesus. Tem desejos, pastor Reinaldo, que talvez o senhor tenha, que o senhor nem verbaliza, sabe? Não verbaliza por vários motivos. Mas esse desejo que a gente... Aí eu caio, né, aqui no que a gente leu no início. Aquilo que às vezes nem subiu no seu coração. Deus tem para o Senhor. E também não vai passar de 2026. Vai ser mais rápido do que o senhor pensa. Ou quando o senhor vê chegando, o senhor vai falar assim, nossa, mas eu imaginei isso aqui, Deus deu um tantão. Eu sinto te falar isso, eu não tenho esse hábito, pastor. Eu não tenho dom de profecia, de falar, e eu tenho muito cuidado com isso, de falar que Deus mandou falar. Eu tenho esse respeito com o Senhor, sabe? Mas quando eu sinto fortemente assim, quando Deus vai falando, eu preciso entregar. E vão falar, mas ele? É, ele. E aí vai questionar com ele quem não tiver, né? E a gente sabe, a gente enfrenta muita coisa, eu sei que grandes são os desafios, mas o Senhor vai surpreender o Senhor. Em nome de Jesus, eu entrego essa palavra ao Senhor, não foi combinado, mas eu senti de falar, e que os anjos digam amém, e que o Senhor receba aí, e que em breve a gente possa estar vendo o Senhor falar aí, porque o Senhor é fiel e poderoso, e Ele ama o Senhor. Nada do que o Senhor tem feito, todas as sementes que o Senhor tem plantado, o Senhor tem deixado de comer algum fruto para poder plantar esse. O Senhor, às vezes, tem deixado de usufruir de algo para poder plantar algo. Só que tem que, quando a gente planta uma semente, a gente planta uma semente de abacate.
é uma fruta que eu gosto muito. Quando aquele pé cresce, a gente deixou o abacate, a gente até come, mas tem ali o fruto. Mas uma semente que às vezes a gente deixa de fazer para nós. E a gente semeia aquilo ali, a gente não vai colher somente um fruto. A gente vai colher, a gente vai ter um pé e a gente vai colher muitos frutos para se alimentar e continuar abençoando outras vidas. Deus continue abençoando o Senhor, sua casa, sua vida, seu ministério. E agora, terminando, eu gostaria de pedir ao Senhor que ore por nós. Tem tantos pedidos aqui, pastor Reinaldo, que é só o Senhor que pode fazer, mas Ele faz. E eu queria pedir ao Senhor, aqui com muita humildade, que o Senhor nos eleve em oração, por favor. Vamos orar. Pai, nós te glorificamos, te exaltamos, porque através do sacrifício do seu Filho Jesus, um caminho novo foi aberto e nós temos acesso ao trono da tua graça. A carta aos Hebreus, o Senhor nos orienta, através do escritor, a chegarmos com ousadia diante do trono da tua graça, a fim de sermos atendidos em tempo oportuno. E nós nos colocamos, ó Deus, cobertos pelo sangue de Jesus, nos aposentos reais nessa tarde no Brasil, nessa noite aqui na Europa, pedindo a graça do Senhor para esses pedidos de oração que chegou às mãos da tua serva. Pessoas, ó Deus, que em variadas áreas da vida precisam de uma intervenção divina. Pessoas que chegaram ao seu limite, ó Deus, e dentro da sua capacidade humana não tem mais como resolver questões. Mas entenderam que o altar é o lugar dos impossíveis, ou o lugar onde as impossibilidades se tornam possíveis. E eu quero orar nessa noite por pessoas que precisam de uma reversão na área da saúde. Alguém que recebeu um diagnóstico, ó Deus, contrário, que o Senhor possa reverter isto em bênção para a glória do seu nome. Pessoas que precisam de uma intervenção do Senhor na área familiar, na área ministerial, na área financeira. Ó Deus, venha trabalhar para a glória do seu nome. Que todos esses pedidos, ó Pai, que glorificam o seu nome nessa tarde, possam ser, ó Deus, alcançados pelo Senhor. E que a mesma boca que se abriu para fazer o pedido possa se abrir para glorificar a Ti pelo milagre recebido. Marque, ó Deus, esse dia de hoje como sendo o dia da resposta do Teu povo para a glória do Seu nome. Ó Deus, que esse canal aqui seja veículo, ó Deus, de notícias de milagres para a glória de Jesus. Que em nome do Senhor, o Senhor possa agir de forma sobrenatural. Eu quero abençoar esses teus filhos, a tua serva que conduz este trabalho, teu esposo, sua casa, sua família, a igreja que está aos cuidados dos teus filhos. Ó Deus, toda a ação ministerial dos teus servos, que o Senhor continue abençoando, fazendo prosperar dentro da tua graça. Muito obrigado por esse tempo especial com o Senhor, com a tua palavra. Nós oramos certos de que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos e pensamos, porque oramos em nome de Cristo Jesus, o teu Filho amado, que para sempre vive. Amém. Amém. Pastor Reinaldo, muito obrigado. Deus continue Eu que abençoando o agradeço. Senhor, sua casa. Deus Amém. abençoe. Deus abençoe. Queridos, mais uma vez, nós terminamos aqui essa live agradecidos ao Senhor por tudo que Ele fez. Nós agradecemos ao Senhor porque Ele é poderoso. Nós agradecemos ao Senhor porque Ele nunca nos deixa sem uma resposta. Nós agradecemos ao Senhor porque Ele é fiel. Tome posse dessa palavra liberada nesta tarde. Se você chegou, a palavra já estava em curso. Nós vamos deixar essa live salva. Não perca a oportunidade de ouvir uma palavra de Deus diretamente ao seu coração. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Nunca se esqueça disso. Então, eu quero convidar você, nós já vamos aqui terminar, agradecidos ao Senhor mesmo por tudo que Ele falou, que Ele fez, que Ele realizou, e Ele continuará falando e fazendo nas nossas vidas. E aí, terminando, eu salvo a live e você vai lá. Você
escute novamente. Você que está aqui desde o início, se você puder, deixe um comentário. O que que essa palavra falou, ministrou o seu coração. E deixe também um coraçãozinho ali. Se você quiser, você pode mandar também essa live para mais pessoas. Porque Deus, amém? Eu agradeço a vocês pela companhia, eu agradeço a vocês aí que estão aí, que começaram a me seguir, sejam bem-vindos e não se esqueçam, eu quero chegar a 50 pessoas no TikTok para poder fazer lives lá e você vai gostar do novo método. Então, se você puder também e quiser, se inscreva lá no TikTok, você que tem o TikTok aí, se inscreva lá, Miss Valéria Dias, Missionária Valéria Dias. Um beijo no seu coração. Tenha aí um restante de tarde abençoado.